Antes de assistir a sua aula, eu tenho um recado muito importante. Até o dia 31 de maio, todo o site do Supremo TV está com até 80% de desconto. E para você, que é nosso aluno do YouTube, há um desconto especial. Basta digitar o cupom YouTube que você vai ter um preço ainda melhor. Agora, bons estudos! Pessoal, estou de volta com mais um tema de direito administrativo, um tema sem dúvida nenhuma importante para a gente também, que é a improbidade administrativa. Improbidade administrativa já era um tema muito importante para a gente, de 2021 para cá se tornou ainda mais importante porque a lei de improbidade ela sofreu diversas alterações extremamente importantes e aí a gente precisa trabalhar com bastante cuidado a lei de improbidade hoje, entendendo tudo que ela trouxe de novidade, todos os entendimentos que ela mudou, né, a partir do momento em que a gente teve a edição do que a gente chama de nova lei. Eu vou ficar o tempo todo falando a nova lei de improbidade, que na verdade é o mesmo número, é a mesma lei, mas o texto, né, se transformou. Então a gente tem que trabalhar diversos pontos aqui com relação a esse tema. Vamos primeiro entender o que é improbidade, né, do que estamos falando quando a gente fala de improbidade administrativa. Improbidade, gente, vem do latim, né, improbitate, que quer trazer para a gente a ideia de imoralidade, a ideia de desonestidade. Quando a gente pensa na improbidade administrativa, a gente sempre vai estar pensando inicialmente numa atuação contrária à administração pública, numa atuação desonesta, numa atuação imoral, numa atuação que de alguma maneira fere, né, o interesse da administração pública de alguma maneira, e aí a gente vai analisar todas essas formas que a gente tem de improbidade administrativa. A doutrina do direito administrativo costuma tentar comparar ou tentar entender a relação que existe entre a moralidade e a probidade. A moralidade administrativa, que é um princípio, né, que nós temos lá no artigo 37 caput da nossa Constituição, e a probidade, né, que é essa ideia de não atuar com improbidade administrativa. Existe uma divergênciazinha na doutrina com relação a isso, porque alguns autores eles vão dizer que moralidade é algo mais amplo dentro do qual eu tenho a probidade administrativa. Outros autores vão dizer o contrário, que a probidade ela é mais ampla e que a moralidade está dentro, né, da ideia de probidade. E tem autores, por exemplo, José de Santos Carvalho Filho, que fala, gente, na boa, não tem por que arrumar confusão com relação a isso. É importante a gente entender que existe uma ligação ali, né, entre o princípio da moralidade, entre o princípio da probidade administrativa. A maioria das condutas que a gente vai analisar aqui, quando eu tenho um ato de improbidade administrativa, claro que de alguma maneira eu estou atuando também de forma imoral, né? Eu estou também ferindo o princípio da moralidade administrativa, tá? Então a gente não precisa se preocupar muito com essa questão, porque existe uma divergência doutrinária e no mais é isso, simplesmente entender que improbidade é algo ruim, né? Algo contrário ao interesse da administração pública de alguma maneira. Antes da gente ir para a lei de improbidade administrativa, é importante a gente trabalhar o artigo 37, parágrafo 4º da nossa Constituição. O artigo 37, parágrafo 4º, ele traz para a gente algumas consequências para quem pratica um ato de improbidade administrativa. São 4 as consequências que nós temos previstas lá no 37, parágrafo 4º. Eu tenho que vai ser aplicado, obviamente, com base na lei, a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens e o ressarcimento ao erário. A gente consegue formar uma siglazinha, né, o SPIR, que são as consequências para quem pratica um ato de improbidade administrativa. Não são só essas consequências, tá? A gente vai ver que eu tenho várias outras sanções previstas lá na lei de improbidade, mas a nossa Constituição ela já traz 4 consequências para quem pratica um ato, né, que podem ser aplicadas para quem pratica um ato. Primeiro, a gente vai ter a suspensão dos direitos políticos. Quando a gente for lá na Lei 8429, a gente vai ver que uma das consequências para quem pratica ato de improbidade, uma das sanções para quem pratica ato de improbidade é ter os direitos políticos suspensos, a depender de que ato de improbidade estivermos falando. Então, não são todos, a gente vai ver que tem uma espécie de ato de improbidade que não tem essa penalidade, mas uma penalidade que é prevista para o enriquecimento ilícito, para o prejuízo ao erário, é a suspensão dos direitos políticos. Então, os direitos políticos eles ficam suspensos durante um determinado período previsto em lei. Então, aquela pessoa que é condenada pela prática do ato de improbidade, ela vai ficar, né, sem votar e ser votada durante um determinado tempo. Outra penalidade que nós temos também prevista lá na Lei 8429, que também aparece para a gente aqui na Constituição, é a perda da função pública.
Então, é possível também que aquela pessoa que é condenada pela prática do ato de improbidade, ela perca a sua função pública, né? Então, se eu ocupo um cargo público e eu sou condenada na sentença de uma ação de improbidade pela prática de um ato que é considerado um ato de improbidade administrativa, uma das sanções também que eu posso receber é a perda da função pública. Temos também uma outra sanção, vou saltar essa terceira hipótese aqui, daqui a pouco eu te explico por quê, tá? Mas temos também uma terceira sanção aqui, que é o ressarcimento ao erário. Então, o ressarcimento ao erário também é uma sanção que está prevista pra gente lá na lei de improbidade. A gente tem o artigo 12 que traz as sanções que podem ser aplicadas, e aí eu tenho lá suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, ressarcimento ao erário. Sempre que eu tenho um prejuízo ao erário, sempre que eu tenho um prejuízo aos cofres públicos, tem que ser aplicado o ressarcimento ao erário. O juiz tem que determinar que aquela pessoa que está sendo condenada pela prática do ato de improbidade venha a ressarcir o erário. Essas três que eu chamei a atenção de vocês, então suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário, são sanções que estão previstas pra gente lá na Lei 8429. Então, são penalidades. Então, na sentença da ação de improbidade, se uma determinada pessoa for condenada pela prática do ato de improbidade, ela pode vir a receber essas sanções. O que é importante chamar a atenção de vocês aqui é que nós não temos só sanções previstas aqui no parágrafo 4º do artigo 37. Eu tenho consequências. Pode perceber que eu fiquei falando em consequências quando eu falei de forma geral do parágrafo 4º. Por quê? Apesar da suspensão dos direitos políticos, perda da função pública e ressarcimento ao erário serem, de fato, sanções que podem ser aplicadas pela prática do ato de improbidade, a indisponibilidade de bens, ela não é uma sanção. A indisponibilidade de bens, ela não é uma penalidade que vai ser aplicada lá na sentença da ação de improbidade, quando ficar comprovado que aquela pessoa praticou de fato o ato de improbidade. A indisponibilidade de bens, ela é, na verdade, uma medida cautelar, em que eu quero garantir que aquela pessoa que está sendo investigada, que está respondendo em uma ação de improbidade administrativa, ela tenha lá na frente bens suficientes para devolver para a administração. Porque não adianta nada eu condenar aquela pessoa, por exemplo, ao ressarcimento ao erário, se chegar lá na sentença ela falar, aí gente, não tem mais nada aqui, gastei tudo, não tem nenhum bem em meu nome. Então, a indisponibilidade de bens, ela não é uma sanção, ela é algo que pode acontecer antes dessa condenação na sentença da ação de improbidade. É uma forma cautelar de eu garantir que aquela pessoa ela tenha bens suficientes para devolver ao erário, que ela tenha bens suficientes para devolver quando ela acrescentou alguma coisa ilicitamente ao seu patrimônio. Tá certo? Então, por isso que é bom a gente falar em consequências no 37, parágrafo 4º, porque eu tenho três que são sanções de fato, mas tenho a indisponibilidade de bens que não é uma sanção. A gente vai ter um momento lá na lei de improbidade só para falar dessa indisponibilidade de bens, entender como é que ela vai acontecer. Então, a gente vai falar dela também, tá certo? Mas é só aqui, né, inicialmente a gente entender que ela não é uma sanção. Tanto que lá no artigo 12 da lei de improbidade eu não tenho a indisponibilidade de bens. Ele está em outro artigo, porque é uma medida cautelar que pode ser determinada, tá certo? Outro ponto importante do 37, parágrafo 4º, é que a Constituição ela vai dizer que quem pratica um ato de improbidade pode receber essas sanções, né, que a gente tem aqui, ou essas consequências, né, já que a indisponibilidade de bens não é uma sanção, sem prejuízo da ação penal cabível. É sempre importante, gente, desde agora a gente conseguir entender que a improbidade administrativa, ela não é um crime de improbidade administrativa. Tô dizendo isso porque é muito comum eu receber dúvida, pelo menos uma vez na semana eu recebo dúvida de algum aluno, de alguma aluna falando, professora, na aula que você falou do crime de improbidade administrativa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, não é crime. Até porque se fosse um crime de improbidade administrativa, se a improbidade administrativa, ela, o que a gente estuda aqui, fosse um tipo penal, você não ia estudar comigo no direito administrativo, você concorda? Você ia estudar lá no direito penal. O que acontece é que, muitas vezes, a mesma conduta que se enquadra aqui como improbidade administrativa também se enquadra como um tipo penal. E aí, essa pessoa que praticou aquele ato, ela vai responder em uma ação de improbidade, ela vai ser ré numa ação de improbidade e também numa ação penal, tá certo? Então, o fato de eu ter um ato de improbidade que se configura também como crime não faz com que ele só responda por improbidade ou com que ele só responda pelo tipo penal. Ele vai responder nas duas esferas.
Então, eu tenho essas consequências todas aqui da Constituição, também as sanções que a gente vai ver lá da Lei 8429, que é a lei de improbidade, que vão ser aplicadas sem prejuízo da ação penal cabível. Tá certo? Então, aqui a gente não tá falando de uma ação penal. A ação de improbidade administrativa, ela não é uma ação penal. Ela traz consequências de natureza civil, ela traz consequências de natureza política, mas ela não está trazendo consequências penais. O único artigo da Lei 8429 que a gente se preocupa com um tipo penal é lá no artigo 19, que é quando eu denuncio alguém por um ato de improbidade sabendo que aquela pessoa é inocente. Aí, lá no artigo 19, a gente tem um tipo penal, que aí eu vou ter lá a condenação, nos termos lá das leis penais, tá certo? Mas é a única coisa que a gente vai falar de direito penal aqui na nossa aula de improbidade, porque a improbidade administrativa a gente está pensando nessas consequências da esfera civil, da esfera política, beleza? Além do 37, parágrafo 4º, né, não deixa de dar uma lida lá depois nesse dispositivo, nós temos a Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, e a famosa LIA. A Lei de Improbidade Administrativa é a lei que trata de todos os pontos importantes com relação à improbidade que a gente vai trabalhar com bastante cuidado, porque, como eu disse, ela é uma lei muito importante pra gente. Ela sempre foi uma lei muito importante e ela foi alterada em 2021 pela Lei 14.230. Lá em outubro de 2021, nós tivemos a edição de uma lei, que é a Lei 14.230, que transformou a Lei de Improbidade Administrativa. O número continuou o mesmo, né? Ela continua sendo a Lei 8429 de 92, mas o texto, gente, ele se transformou. Foram poucos os dispositivos que se mantiveram, né? Que conseguiram não ser revogados ou conseguiram não ser alterados, tá? A grande maioria dos artigos da Lei 8429 foram alterados. Então, vocês vão ver que o tempo todo eu vou falar a lei nova, a lei antiga. Quando eu falei lei antiga, é a Lei 8429 também. Mas é a Lei 8429 antes de todas essas alterações de 2021, tá certo? Vamos começar a trabalhar com bastante cuidado, então. A Lei 8429 de 92, a Lei de Improbidade Administrativa. E o primeiro ponto que eu tenho que chamar a atenção de vocês é que a necessidade hoje, para que eu me responsabilize por um ato de improbidade, é que exista uma conduta dolosa. Essa é uma grande novidade, é uma grande inovação que a gente tem na Lei 8429, né, com esse texto novo de 2021, porque antigamente, quando eu digo antigamente, né, na lei antiga, antes de 2021, existia uma espécie de ato administrativo que admitia a conduta culposa. Agora não mais. Agora, necessariamente, para que eu responda por um ato de improbidade administrativa, para que eu seja ré em uma ação de improbidade administrativa, a conduta tem que ser dolosa. Tá? Não existe mais na lei de improbidade a prática de um ato de improbidade administrativa de forma culposa, tá certo? A gente já vê isso de cara lá no artigo 1º, parágrafo 1º. O artigo 1º, parágrafo 1º da lei, e agora todos os artigos que eu trouxer, gente, são da Lei 8429, tá? Não vou ficar repetindo isso o tempo todo. Ele traz pra gente que são considerados atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Então, o que é ato de improbidade administrativa para a gente hoje? Primeiro, condutas dolosas. Não existe a possibilidade da responsabilização por improbidade administrativa por uma conduta culposa. Pode ser que uma conduta culposa leve, por exemplo, a um prejuízo ao erário. E aí a pessoa vai responder administrativamente, mas ela não responde por improbidade, porque só vai ser considerada improbidade administrativa aqueles atos dolosos. São aquelas condutas dolosas tipificadas nos artigos 9º, 10 e 11 da lei. A gente vai falar com bastante cuidado de cada um desses artigos. São os 3 artigos que trazem as espécies de atos de improbidade. Então, lá no artigo 9º, eu tenho o enriquecimento ilícito. Lá no artigo 10, eu tenho o prejuízo ao erário. No artigo 11, eu tenho os atos que ferem princípios da administração. Então, as condutas dolosas que estão tipificadas nesses 3 artigos da lei de improbidade são considerados, portanto, atos de improbidade administrativa. E aí o parágrafo 1º ainda fala, ressalvados tipos previstos em leis especiais. Existem leis especiais que podem trazer outros atos de improbidade, por exemplo, o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257, ele traz um artigo lá com atos de improbidade administrativa. Condutas do prefeito que ferem de alguma maneira as previsões que a gente tem lá no Estatuto da Cidade, que também são considerados improbidade,
tá? Essas leis especiais eu não vou me preocupar com elas. O que a gente vai se preocupar aqui é com a Lei 8429 de 92. Então, essas condutas dolosas que vão se enquadrar nos artigos que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que são os artigos 9º, o 10 e o 11, são consideradas atos de improbidade administrativa. Ainda temos mais o reforço da questão da improbidade administrativa de forma dolosa lá no artigo 1º, parágrafo 2º, que prevê o dolo específico. Então, para que eu seja responsabilizada hoje por um ato de improbidade administrativa, eu preciso atuar com um dolo específico. O que é dolo específico de acordo com a lei? É a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito previsto nos artigos 9º, 10 e 11. Então, para que eu seja responsabilizada, por exemplo, por um ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, que está lá no artigo 9º, eu tenho que ter atuado com dolo específico. Eu tenho que ter atuado com uma vontade livre e consciente de alcançar aquele resultado ilícito, que é o enriquecimento, ou o prejuízo ao erário, ou aquelas condutas lá do artigo 11 que ferem princípios, tá certo? Então, de forma muito clara, é importante a gente entender que hoje a lei de improbidade administrativa, ela exclui a responsabilização por conduta culposa. Eu preciso de conduta dolosa, eu preciso de dolo específico. Trouxe pra gente aqui uma decisão, né, do STF. O STF ele foi analisar, logo depois dessas alterações da Lei 8429, se essa necessidade de conduta dolosa ela era inconstitucional, e o Supremo Tribunal Federal entendeu que não. O STF falou, não, é perfeitamente possível. Se a lei está exigindo agora sua conduta dolosa, tem que ser conduta dolosa, tá certo? Essa decisão do STF aparece pra gente lá no informativo 1065. O STF deixa claro, então, que a partir dessas alterações de 2021, só se responsabiliza por atos de improbidade administrativa aquele que atua de forma dolosa. Trouxe, inclusive, pessoal, um pedacinho dessa decisão do STF, que aparece pra gente nesse informativo 1065, uma decisão de 2022, porque eu acho interessante a maneira com que o STF traz essa questão da necessidade da conduta dolosa, porque eu tenho um pouco de medo de você se confundir na hora da prova. Olha o que o STF falou. O STF estava lá analisando, né, a constitucionalidade dessa necessidade de conduta dolosa, e aí o STF falou o seguinte: é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se, nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA, a presença do elemento subjetivo dolo. Então, é constitucional essa exigência que nós temos hoje na Lei 8429 de que a conduta seja dolosa. Qual que é meu medo se eventualmente na nossa prova eles trouxerem esse texto, esse pedaço da decisão do STF? Eu tenho muito medo de você confundir isso que a gente está falando aqui, da improbidade administrativa, da necessidade de se comprovar o dolo, o que faz com que seja uma responsabilidade, então, subjetiva para a responsabilização por atos de improbidade, com a responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, gente, é outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente está trabalhando aqui. Você consegue perceber? Responsabilidade civil do Estado é o dever que o Estado vai ter que indenizar de um prejuízo que seu agente público causou a um terceiro. E aí, lá na responsabilidade civil do Estado, a gente estuda que a responsabilidade civil ela é objetiva, né? A responsabilidade civil do Estado é objetiva. Porque quando eu sofro um prejuízo em razão de uma atuação da administração pública, né, de um agente público e quero pedir indenização, eu não preciso comprovar nem dolo nem culpa daquele agente público. Não estamos falando disso aqui. Você tem claro na sua cabeça isso? A gente está falando de outra coisa, é outro assunto. A gente está falando de improbidade administrativa. A responsabilidade para que eu seja condenada, para que eu responda pela prática de um ato de improbidade administrativa, ela é subjetiva. Ela é subjetiva por quê? Porque tem que ser comprovado o dolo. Tá certo? Então, cuidado com esse texto aqui, né, da decisão do STF, porque eu tenho muito medo de aparecer responsabilidade subjetiva, você falar, não, lembro de um negócio lá de direito administrativo que a responsabilidade é objetiva. Não estamos falando daquela responsabilidade civil do Estado, tá? Aqui a responsabilidade ela é subjetiva para tipificação, né, para responsabilização por atos de improbidade, já que eu tenho que comprovar o dolo, essa conduta dolosa. Beleza? Cuidado com essa questão da conduta dolosa, né? Uma das grandes novidades, como eu disse, da Lei 8429 de 92. Entendida essa questão, uma segunda observação que eu trago pra gente aqui é o artigo 1º, parágrafo 3º.
O artigo 1º, parágrafo 3º, gente, ele traz pra gente um entendimento com relação ao exercício da função e essa responsabilização ou não por atos de improbidade. O artigo 1º, parágrafo 3º, ele fala o seguinte, trouxe o texto dele aqui, tá? Que o mero exercício da função ou desempenho de competências sem comprovação de ato doloso com fins ilícitos afasta a responsabilidade por atos de improbidade. Então, se eu estou simplesmente exercendo a minha função, se eu estou desempenhando as minhas competências e eu não tenho a possibilidade de comprovar um ato doloso com fins ilícitos, se não conseguem comprovar que eu atuei de forma dolosa com essa finalidade de alcançar esses ilícitos, eu não vou me responsabilizar por improbidade. Mais uma vez, né, confirmando essa necessidade de que a conduta ela seja dolosa. Terceira observação aqui do artigo 1º, último ponto que eu quero trazer para vocês, é só chamar a atenção do artigo 1º, parágrafo 8º, mas eu não quero que você se preocupe muito com o texto dele, porque ele está com a eficácia suspensa. Deixa eu te explicar rapidamente essa DI 7236, porque a gente vai falar muito dela durante a nossa aula. Logo depois que a Lei 8429 sofreu todas essas alterações, né, que eu disse para vocês e que a gente vai analisar aqui com bastante cuidado, foi proposta uma DI, que é a DI 7236, para discutir a constitucionalidade de vários dispositivos nesse novo texto da lei. Vários dispositivos, sendo discutida a constitucionalidade para o STF analisar se aquelas alterações são ou não constitucionais. Não temos ainda, pelo menos no momento que eu estou gravando a aula para vocês aqui, não temos ainda a decisão do plenário com relação à DI 7236. O que nós temos é uma medida cautelar que precisa, portanto, ser confirmada pelo plenário do STF, que suspendeu a eficácia de diversos dispositivos. E um dos dispositivos que estão com eficácia suspensa, de acordo com o STF, nessa medida cautelar na DI 7236, é o artigo 1º, parágrafo 8º. O artigo 1º, parágrafo 8º, gente, ele trata basicamente de divergências de interpretação. Ele fala que o agente público, quando ele atua numa situação em que existe uma divergência de interpretação na jurisprudência, ele não se responsabilizaria por atos de improbidade administrativa. Então, bastaria para ele comprovar que existe ali uma divergência jurisprudencial para que ele não se responsabilizasse por improbidade. Por que que o STF ele determinou a suspensão da eficácia, né, desse dispositivo, do artigo 1º, parágrafo 8º? Porque o que se discute nessa DI 7236 é que isso seria muito fácil de fugir de uma responsabilização por um ato de improbidade. A gente consegue achar divergência na interpretação na jurisprudência em qualquer situação, ainda que seja um entendimento só, uma decisão do juiz. Então, o STF, ele suspendeu cautelarmente a eficácia do artigo 1º, parágrafo 8º, não quis deixar de trazer aqui para vocês, por quê? Porque eu não sei quando que você está assistindo a aula, e eu não sei se talvez já tivemos a decisão dessa DI 7236. Então, vale a pena você ir lá depois, conferir essa DI 7236, se ela já foi julgada, porque hoje a medida cautelar ela suspendeu a eficácia do artigo 1º, parágrafo 8º, mas não temos ainda essa confirmação em plenário, tá certo? Mas eu queria chamar a atenção aqui e vou chamar a atenção de vários dispositivos com eficácia suspensa também, porque eu acho que é importante eu ir sinalizando para vocês esses pontos de confusão, né, de controvérsia com relação a esse texto da lei. Beleza? Entendemos, então, que a conduta ela tem que ser dolosa, trabalhamos alguns pontos específicos aqui do artigo 1º. A gente vai para o segundo ponto na lei de improbidade, que são os sujeitos passivos do ato de improbidade. Quando a gente fala dos sujeitos passivos do ato de improbidade, pessoal, a gente está falando de quem é que sofre atos de improbidade administrativa. Eu não posso deixar você confundir o sujeito passivo do ato de improbidade com o sujeito passivo da ação de improbidade. Porque o sujeito passivo da ação de improbidade é quem cometeu o ato de improbidade, ou quem está respondendo ali por um possível ato de improbidade, né? Aqui não, aqui a gente está falando do sujeito passivo do ato. Ou seja, quais são as entidades que podem vir a sofrer atos de improbidade administrativa. Por que é importante a gente analisar isso? Porque nem toda conduta, por exemplo, em que eu, Flávia, me enriqueça ilicitamente, vai ser considerado um ato de improbidade. Vamos imaginar que eu termino essa gravação aqui, eu estou gravando no meu estúdio, mas essa caneta, esse tablet que está aqui comigo, eles são do Supremo.
E aí eu olho para essa caneta e falo, gostei tanto dessa caneta aqui, gostei tanto desse tablet, vou ficar para mim. E aí eu vou sumir com ele, sei lá, vou vender. Talvez eu nem gostei tanto deles, mas tô precisando de dinheiro, eu vou vender esse tablet aqui, que não é meu, é do Supremo TV, do Supremo Concursos, e aí eu vendo ele e fico com dinheiro para mim. Eu tô me enriquecendo ilicitamente? Claro que tô. Eu tô vendendo um bem que não é meu, eu tô me apoderando de um bem que não é meu. Tá aqui só para eu gravar essa aula para vocês. Agora, esse ato é um ato de improbidade administrativa? Não por quê? Porque o Supremo TV, ele não é integrante da administração pública, ele não está previsto na lei de improbidade como um sujeito passivo do ato. Ele não integra a administração, ele não recebe nenhuma ajuda da administração pública, então é uma conduta que eu vou me responsabilizar na esfera criminal, vou me responsabilizar em outras esferas, mas não vou responder por um ato de improbidade administrativa. Agora, vamos imaginar que eu chego amanhã no meu trabalho, na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que é onde eu exerço a minha função. E aí eu vejo, sei lá, o notebook dando sopa lá, um notebook da Assembleia Legislativa e pega ele para mim para eu vender. Nesse caso, eu estou me enriquecendo ilicitamente e eu estou praticando um ato de improbidade? Sim, porque essa minha conduta é contrária a um órgão da administração pública direta. E é uma das entidades que a gente vai ver aqui que sofrem atos de improbidade, tá certo? Então, os sujeitos passivos do ato de improbidade, eles vão aparecer pra gente no artigo 1º, nos parágrafos 5º a 7º. Artigo 1º, parágrafos 5º a 7º. Vamos analisar aqui quais são as pessoas, então, quais são as entidades que podem vir a sofrer atos de improbidade. As primeiras entidades que, claro, podem vir a sofrer atos de improbidade são aquelas que integram a administração direta e indireta de todos os entes federativos. Então, toda a administração pública direta, seus órgãos públicos, seja da União, dos estados, Distrito Federal, municípios, as entidades da administração indireta de qualquer ente federativo, se eu pratico um ato contra essas entidades, preenchido, claro, todos os outros elementos que a gente precisa analisar aqui da lei de improbidade, eu vou responder por improbidade administrativa. Não temos dúvida, né? Administração direta e indireta é a administração pública. Se eu pratico um ato de forma dolosa, obviamente, né, que me cause, por exemplo, um enriquecimento ilícito contra uma dessas entidades aqui, eu vou responder como ré em uma ação de improbidade. Também pode sofrer atos de improbidade administrativa a entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo. Entidade privada que receba subvenção, benefício ou incentivo. Subvenção, benefício ou incentivo, gente, são ajudas que a administração pública pode dar para uma entidade privada que não seja repasse de dinheiro. Então, eu tenho um benefício fiscal, um benefício creditício, eu tenho um incentivo para pegar um crédito num banco público. Então, se eu tenho algum tipo de subvenção, benefício ou incentivo, né, se a minha entidade privada recebe algum tipo de ajuda assim da administração, essa entidade também pode vir a sofrer atos de improbidade. Então, vamos imaginar que eu, Flávia, criei uma entidade sem fins lucrativos que está recebendo um incentivo da administração pública. E aí, alguém que trabalha comigo nessa entidade me rouba um dinheiro, se enriquece ilicitamente em cima dessa entidade que eu criei. Se ela é uma entidade que recebe o incentivo da administração, aquele ato também vai ser considerado um ato de improbidade administrativa. Tá certo? E, por fim, terceira categoria de entidades que podem vir a sofrer atos de improbidade é a entidade privada para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra para o seu patrimônio ou receita anual. Aqui nessa terceira categoria, aí sim, a gente tem entidades privadas que recebem ajuda financeira, que receberam dinheiro do erário, receberam dinheiro dos cofres públicos. Seja para a sua criação, seja para o seu custeio, seja porque o erário já ajudou ou ainda está ajudando, seja o patrimônio daquela entidade, seja a receita anual daquela entidade. Então, a entidade privada que recebe dinheiro do erário, que recebe ajuda do erário mesmo, ela também pode vir a sofrer um ato de improbidade administrativa. O cuidado que a gente tem que ter aqui é que nessa terceira entidade, nessa terceira categoria de sujeitos passivos do ato de improbidade, a gente vai ter um limite na sanção que vai ser aplicada lá na sentença da ação de improbidade. De acordo com a lei, no caso das entidades privadas, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra para o seu patrimônio ou receita anual, o ressarcimento de prejuízos
fica limitado à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Então, nessa terceira categoria, o ressarcimento de prejuízos, ele se limita ao que saiu dos cofres públicos, a repercussão daquele ilícito sobre os cofres públicos. Flávia, não consigo entender essa limitação. Imagina o seguinte, imagina que eu, Flávia, criei uma entidade, uma pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, para ajudar crianças carentes através da educação. E eu recebi uma ajuda do erário, recebi uma ajuda da administração pública. Vamos imaginar que eu recebi R$200 mil de ajuda do Estado. Tá? Então, o Estado, em virtude de alguma parceria lá que a gente firmou, o Estado me deu de fomento, né, me deu de ajuda R$200 mil. Alguém que trabalha comigo nessa minha entidade me roubou R$300 mil. Se enriqueceu ilicitamente, sumiu com R$300 mil da minha entidade. É ato de improbidade administrativa? Sim. É ato de improbidade administrativa porque a entidade privada que recebe a ajuda do erário, ela também sofre atos de improbidade administrativa. Aquele fulaninho, então, que praticou ato de improbidade vai responder em uma ação de improbidade administrativa, vai receber as sanções que nós temos na lei de improbidade se ficar comprovado que ele praticou aquele ato. Agora, o ressarcimento dos prejuízos, que vai ser aplicado lá na sentença de condenação do ato de improbidade, não vai mandar ele devolver os R$300 mil. Porque o ressarcimento de prejuízo na ação de improbidade se preocupa com o quê? Com o que saiu dos cofres públicos. Então, nesse caso, o ressarcimento de prejuízo ele vai ficar limitado ao que saiu dos cofres públicos. Então, lá o juiz, quando for aplicar a sentença, né, as penalidades na sentença da ação de improbidade, vai colocar o ressarcimento de prejuízos de R$200 mil, que é o que saiu do Estado. Flávia, e aí? Você vai ficar com R$100 mil de prejuízo, já que aquela pessoa roubou R$300 mil? Não. Só que aí eu vou cobrar esses R$100 mil numa ação do procedimento comum. Que aí agora a gente não tá pensando mais na improbidade. A improbidade eu resolvi o problema lá com a administração. Foram os R$200 mil que saiu do Estado que o fulaninho roubou. Agora, o que ficou por fora do que veio de contribuição dos cofres públicos, eu vou resolver em uma ação privada, em uma ação do procedimento comum. Tá claro? Então, a gente tem aqui a administração pública direta e indireta, as entidades privadas que recebem subvenção, benefício ou incentivo. Não temos nenhum tipo de limitação com relação a essa segunda categoria, tá? E também a entidade privada, para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com seu patrimônio ou receita anual. Neste caso, o ressarcimento é limitado à contribuição dos cofres públicos.